Muito bom dia, meus amigos. Que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Este é mais um dia que Deus nos concede para experimentarmos a sua misericórdia, a sua bênção, né? E somos gratos a Deus por isso. E olha, antes da gente dar prosseguimento à palavra, por favor, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, tá? Inscreva-se no canal e aperte o sininho das notificações. Assim, quando a gente lançar um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? E nessas manhãs estamos fazendo as orações baseadas no Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração base, a oração modelo. Mas, como eu já disse antes, e nós vimos isso aqui, onde o próprio Senhor Jesus diz que não devemos ficar repetindo palavras, nós vimos que a oração do Pai Nosso não deve ser repetida. Como eu disse, podemos, vez ou outra, orar como está escrito na Bíblia, mas ela serve de base para a gente orar. Então, vimos já o primeiro princípio, né? O primeiro versículo do Pai Nosso, que nos dá o primeiro princípio, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, significando dizer que é para começarmos a oração louvando e adorando a Deus, bendizendo ao Senhor. Depois o segundo princípio: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, ou seja, devemos desejar o reino de Deus e as regras e as leis do reino de Deus e não as coisas e as regras do mundo. Terceiro princípio que vimos no vídeo anterior, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que significa dizer que nós devemos orar cotidianamente, ou seja, todos os dias, né, todos os dias buscar de Deus o sustento. E hoje vamos ver o quarto princípio, que é o princípio do perdão. Meu amigo e amiga, você precisa entender isso. Oração feita com um coração inclemente, com o coração duro, com o coração magoado, ressentido, não funciona. Orações feitas com o coração carregado de mágoa, ódio e raiva das pessoas não funciona. Pelo contrário, um coração cheio de mágoa e ressentimento, ele traz doenças. Isso é provado pela ciência. Uma pessoa amargurada, ela fica mais suscetível às doenças do que uma pessoa que está com o coração alegre. Então nós vemos que a falta de perdão, a falta de misericórdia da nossa parte causa muito prejuízo e impede a nossa oração de ser respondida. Tanto olha para você entender o que diz o quarto versículo do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, o Senhor Jesus ensinou que na oração, quando a gente se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, a gente deve perdoar. A gente precisa perdoar, exatamente como ele diz aqui, né? Então ele ensina a gente a falar com Deus: Pai, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu também perdoo aqueles que me ofenderam, aqueles que são meus devedores, né? Me devem desculpas, me devem uma satisfação, né? Então, mas eles não vêm dar, mas eu perdoo, não tem problema. É necessário fazer isso. No capítulo 6 de Mateus, versículo de número 14, olha por que tem que perdoar. 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então é assim, o nosso perdão de Deus depende do perdão que damos para as outras pessoas. Ou seja, se perdoarmos, o Pai nos perdoa. Se não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. E aí? O que você vai fazer agora? Meu amigo e amiga que está magoado, que está ressentido com alguém da sua família, que está magoada com filho, com filha, com pai, com mãe, com pessoas do seu trabalho, com pessoas da sua vizinhança. Você que está magoado com ex-marido, com ex-esposa, não é? Você que está aí ressentido com o vizinho, com a vizinha.
Você que está ressentido com o irmão de igreja, isso é pior de tudo, porque o irmão de igreja, ele é membro do corpo de Cristo. Então você ficar ressentido com alguém que é do mundo é ruim e não se deve fazer, mas ficar ressentido com alguém que é membro do corpo de Cristo é a mesma coisa que ficar ressentido com Cristo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, como a outra pessoa também é. Então, se nós não perdoarmos, estamos ferindo o próprio Cristo. Veja como é importante o perdão. Muitas pessoas recebem curas somente depois que liberam o perdão. Muitas pessoas só começam a ver respostas à sua oração só depois que liberam o perdão. Então, libere o perdão caso seja esta a tua situação. Não se deixe levar por sentimentos ruins, por sentimentos humanos. Às vezes a pessoa fala assim, é claro que eu perdoei. Não, perdoar eu perdoei. Só que eu não quero nem ouvir falar da pessoa. Ou então você fala assim, não, eu perdoei. Aí quando chega alguém e pergunta, oi, eu fulano. Aí você começa a falar mal da pessoa. Como é que você perdoou se você não quer nem ver da frente? Como é que você perdoou se você ainda fala mal da pessoa? Isso não é perdão. É claro que você não perdoou. Veja, quando alguém nos prejudica, nós não precisamos ficar, como eu sempre digo, lambendo a pessoa. Nós não precisamos ficar junto com a pessoa porque a gente sabe que ela pode nos prejudicar de novo. Mas nós precisamos liberar perdão. Ou seja, quando olhamos para a pessoa, não sentimos nada. Nem raiva, nem ódio, nem mágoa. E se pudermos ajudar, ajudamos. Né? Não precisamos ficar colados na pessoa, porque tem pessoas que são complicadas, tem pessoas que são difíceis, não é? Tem pessoas que se ficarem perto da gente nos prejudicam a vida inteira. Então nesse caso, tem que cada um no seu canto, mas sem ressentimento. Quando alguém perguntar da pessoa para você, você fala que Deus a abençoe. E se a pessoa quiser puxar conversa para cutucar você, você não vai cair na conversa, não vai falar um A de mal contra a pessoa. E se você vê a pessoa, não desvia o caminho, cumprimenta normalmente, seja educado, com o amor de Cristo, né? Mas não sinta nada contra a pessoa. Então você precisa perdoar. Essa é a oração que nós vamos fazer hoje. A oração do perdão. Como ensina a oração do Pai Nosso. Mas não vamos ficar repetindo só isso. Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não, isso é uma base. Nós vamos expandir isso na oração que vamos fazer. Tá bom? Quer pegar um copo com água? De repente você está doente aí por falta de perdão. Então você vai se acertar com Deus, vai liberar o perdão para a pessoa e depois você toma a sua água e tenha certeza que Deus pode curar você. Tá bom? Vamos orar então? Falar com Deus? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá a direção de como devemos orar. E nós devemos, na oração, se lembrarmos que temos algo contra alguém, que nós devemos perdoar. Pai, e nós perdoamos de coração, assim como o Senhor nos perdoou. O Senhor nos perdoou todos os nossos pecados, Pai. E nós, muitas vezes no passado, pecamos de modo horrível, pecamos de modo vergonhoso, pecamos de modo que o mundo não nos concede o perdão, mas o Senhor concede, porque a tua palavra diz que o sangue de Jesus é poderoso e suficientemente capaz de nos purificar do pecado. Pai, eu te peço, ajuda essa pessoa a liberar o perdão para o marido, para o ex-marido, para a esposa, para a ex-esposa, para os filhos, para os sogros, para o sogro e para a sogra, para os cunhados, para as cunhadas. Meu Pai, ajuda essa pessoa a liberar o perdão para aquele patrão, para aquele ex-patrão, para aquele colega de serviço que caluniou, que perseguiu. Meu Pai amado, nós precisamos do seu perdão porque nós não somos perfeitos. Por mais que a gente procure perfeição nesta terra, nós somos falhos ainda. Então nós sempre carecemos do teu perdão, Senhor. Mas também assim nós perdoamos as outras pessoas porque elas também são assim, falhas. Portanto, meu Pai, liberamos o perdão para qualquer pessoa que nos tenha ofendido. Eu sei, Pai, que para nós, para nossa carne, se estivéssemos sozinhos, seria impossível. Então é um trabalho difícil de fazer, perdoar aquela pessoa que mais ofendeu. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo ajude a todos nós, Pai, a liberarmos perdão, o perdão absoluto, perdão total, Pai, de modo que o nosso coração fique limpo na Tua presença. Pai, nós liberamos o perdão para todos, abençoamos a vida de todos aqueles que nos perseguiram ou que nos caluniaram, perdoamos a todos aqueles que nos desejam mal.
porque essa é a tua vontade para nós. Então, Pai, fazemos isso agora em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa que na infância foi abusada e carrega uma mágoa gigantesca de um próprio parente que praticou o abuso. Meu Deus, por mais difícil que seja para essa pessoa, eu te peço, meu Pai, ajuda essa pessoa a liberar o perdão. A pessoa não precisa ficar junto, não precisa ficar agradando, mas ajuda essa pessoa a não sentir mais nada contra aquela pessoa que praticou o abuso. Eu te peço, meu Deus, ajuda essa pessoa a se livrar desse mal, desse trauma, para que ela possa também do Senhor receber os seus milagres em nome do Senhor Jesus. Pai, te apresentamos esse copo com água, as peças de vestuário e te agradecemos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de orar. Caso durante o dia você se lembre de alguém com quem você ficou muito magoado e ressentido, na hora, fala assim, ó. Pode falar baixinho, se estiver no meio de pessoas, né? Se estiver num lugar que você possa falar mais alto, você diz assim, eu perdoo fulano de tal em nome do Senhor Jesus. Como Deus me perdoou, eu também perdoo. E nunca mais vou abrir a boca para falar mal da pessoa. Fala assim e Deus vai te confirmar, tá bom? Deus abençoe a você e a sua família grandemente e amanhã nós voltamos com o 5º princípio da oração do Pai Nosso. E amanhã você vai saber qual é o 5º princípio. Deus abençoe muito a você. Até a próxima.